Olá, crianças! Aula de História. Estamos no caderno 2, iremos da página 2 até a 7. E a 8 será uma tarefa, ok? Crianças, vamos começar pelo título. Salada cultural. Como assim? Salada cultural, salada de cultura. Salada aqui está como uma metáfora, né? Um sentido figurativo. O que é uma salada? Folhas de alface misturado com tomate, com pepino, com agrião, com várias coisas. Você faz uma bela de uma salada. Aqui no caso, salada cultural, olhem a figura aqui. É uma salada de culturas. Várias pessoas vindas de diferentes locais, com diferentes costumes, com diferentes línguas, né? Diferentes modos de ser, de pensar, diferentes religiões. Então, isso é uma salada cultural. Tá? Olhando mais de perto, vocês podem ver aqui pessoas de várias origens. Por exemplo, uma afrodescendente, olha aqui, né? Muçulmana, provavelmente, japonesa, indiana, tá vendo aquele negocinho aqui na cabeça, né? Que eles usam. E vários outros. Devemos ter americanos, italianos, alemães, né? Então, isso é uma salada cultural. É uma mistura de várias culturas. Agora a Pro vai lendo e vocês vão seguindo e eu vou pausando de vez em quando para a gente conversar sobre isso. Leia o texto. No Brasil, vive gente do mundo inteiro. Sim, nosso país é um país que tem uma grande diversidade cultural. Nós temos pessoas aqui do mundo inteiro. Seu colega da frente pode ser filho de imigrantes coreanos. Seu professor de história talvez seja descendente de africanos. E quem sabe aquela sua colega que senta perto da janela não seja de origem judia? Além disso, em um país do tamanho do Brasil, em uma escola do Amazonas, pode haver alunos gaúchos e em um colégio carioca, muitos pernambucanos. Né? No nosso Brasil, que é uma terra muito grande, nós temos várias pessoas de várias origens, de diferentes origens. Segundo parágrafo aqui, olha. Quando diferentes povos entram em contato, influenciam-se reciprocamente e um aprende com o outro. Então, um povo entrando em contato com outro, um vai enriquecendo o outro, não de dinheiro, mas de cultura, de modo de ser, de novas experiências. Nem sempre, entretanto, diferentes culturas convivem de forma harmoniosa. Né? O ideal seria que todos os povos se respeitassem e convivessem de forma harmoniosa, em harmonia. Nossa história registra momentos de violência de uma cultura contra outra. Nós já tivemos esses momentos aqui no Brasil e fora do Brasil também teve, né? Uma cultura contra outra, causando violência, sofrimento. Ainda assim, as várias culturas que se cruzaram no Brasil se enriqueceram mutuamente. Italianos, índios, japoneses, árabes, judeus, africanos, alemães, enfim. Então vejam, é aquela salada cultural mesmo, né? Muita gente de origem diversas, diferentes, né? Que se encontram no mesmo país e aí eles começam a trocar experiências, saberes, aprendizagens, um ensina para o outro. Isso tudo devia ser um momento muito rico, muito gostoso, né? De harmonia. No entanto, infelizmente, teve muitas vezes que acontece a violência. Muitas vezes acontece, sim, a violência, tá? Então, aqui, qual a ideia central do texto? Né? Então, o texto fala sobre o quê? Ele está falando exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que no Brasil vive gente de diferentes origens. Por isso, encontramos várias culturas aqui no nosso Brasil, tá? Porque tem gente de várias origens. O que acontece quando diferentes povos entram em contato? Então, quando um povo entra em contato com outro, um afrodescendente entra em contato com um indiano, que entra em contato com um americano, o que acontece? Uns influenciam os outros, né? E enriquece, um aprende com o outro, certo? Como é descrita
a convivência entre os povos? Existem diferenças? Comente. Então, né, a convivência entre os povos, ela deveria ser harmoniosa. Porém, sabemos que ao longo da história também teve conflitos. Muitos momentos que não foram bacanas, não. Certo? Por que o Brasil é associado a uma salada cultural? Porque ela tem, aqui no nosso Brasil, tem as pessoas vindas de várias origens. Ok? Então, essa é a introdução, quando eu leio aqui capítulo 1, salada cultural. Vamos em frente. Culturas diferentes. Os povos que fundaram as primeiras cidades eram diferentes uns dos outros. E por isso, cada um desenvolveu seu modo próprio de falar, de comer, de se vestir, de educar e de construir. Tudo de acordo com o que acreditavam ser o melhor para o grupo. Então, cada um que ia formando a sua cidade, eles tinham seu próprio modo de falar, de comer, de se vestir, né? E eles iam fazendo o que era melhor para o grupo deles. A produção de alimentos era adaptada às características do local que habitavam. Povos que viviam próximos a rios, por exemplo, consumiam mais peixes. E os que viviam longe das águas desenvolveram a pecuária. Por isso, consumiam mais carne e leite. Né? Então, depende do lugar, da característica do local, eles também iam fazendo os seus hábitos, certo? Esses e outros hábitos foram sendo passados de geração em geração e influenciaram a forma da cultura de cada povo em diferentes partes do mundo. Né? Então, isso vai passando de pai para filho, de filho para outro filho, e vai indo de geração em geração. Aqui, na ilustração A, na imagem A, pescador da Zâmbia, um país localizado na África. Olha o que ele está fazendo. Pescando, aqui está a rede. Né? Na imagem B, fazendeiros da Mongólia, uma nação da Ásia. A cultura de um povo envolve tradições passadas de geração em geração, como a pesca ou a criação de animais. Então, aqui nós temos na fotografia 1 um pescador e na fotografia 2 a cultura da pecuária, certo? Uma atividade que trata da criação de animais. Você já se perguntou de onde vêm as semelhanças e as diferenças entre as culturas? A história tem algo a nos dizer sobre isso, pois as características culturais acompanham o ser humano desde o surgimento de nossa espécie. Há muito tempo, quando um grupo de humanos chegava a uma região em que houvesse água, comida e segurança, instalava-se nela para viver. Ali, conforme a população crescia, formavam-se os grupos, vilas e, posteriormente, as primeiras cidades. Né? Então, quando um grupo de pessoas encontrava um local tranquilo para viver, que tivesse água por perto, que tivesse comida, que ele fosse um lugar seguro, ele começava a viver ali. E aí foram surgindo as primeiras populações, né? A primeira população crescia, formava os grupos, formavam as vilas e depois até formar as cidades. Com o passar do tempo, esses grupos desenvolveram formas próprias de construir casas, de obter alimentos, vestir-se, comunicar-se, seguir uma religião, festejar, educar os filhos e até mesmo de enterrar e relembrar os mortos. Né? Então, cada povo tem o seu jeito de se alimentar, o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de uma religião, de festejar algumas datas, de educação dos filhos e até mesmo o jeito como enterram os seus mortos. Né? Então, vejam aqui essas duas fotografias. As tradições culturais de cada povo surgem no decorrer de sua história. Com o tempo, alguns hábitos se mantêm e outros se modificam. Na imagem A, menina Calapalo prepara a mandioca antes da refeição. Então, essa menininha aqui, ela está preparando a mandioca para que depois ela e a família dela possam se alimentar. Na imagem B, farinha de mandioca à venda em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Então, vejam, aqui já tem os sacos e a farinha já está preparadinha. Então, essa daqui é uma coisa que ela está preparando manualmente para a família dela. Aqui já está industrializado. Ok? Regionalize-se. Olha aqui a professora Cecília, olha o que ela está segurando na mão. Talvez vocês já tenham visto esse objeto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui.
Adultos e crianças de algumas partes do Brasil costumam consumir duas bebidas muito tradicionais, o chimarrão e o tererê. Essas bebidas são irmãs, isto é, têm a mesma origem, porém, o clima das regiões onde elas são consumidas teve influência na maneira de prepará-las. Então, chimarrão e tererê é o que está dentro desse objeto aqui, né? E elas são bebidas irmãs, elas vêm do mesmo jeitinho, só que o que muda? O clima. Um é preparado num clima frio, então as pessoas fazem de um jeito. Outro é tomado num lugar muito quente, então preparam de outro jeito. Vamos em frente. O chimarrão e o tererê são um tipo de chá de origem indígena, feito com erva mate. Então é uma erva. O chimarrão é servido com água bem quente. Isso acontece porque no estado do Rio Grande do Sul, onde essa bebida é bastante consumida, faz bastante frio durante boa parte do ano. Então, lá no sul, se você for lá, o chimarrão é uma erva que é colocada aqui e eles despejam uma água bem quente, quase fervendo aqui dentro, né? E por que eles tomam assim? Porque lá faz muito frio, então é gostoso uma bebida quentinha para te aquecer. Já em Mato Grosso do Sul, onde muitas pessoas gostam de beber o tererê, a temperatura ao longo do ano geralmente é mais quente. Por isso, a bebida é preparada com água gelada. Então, vejam, no Mato Grosso, essa ervinha aqui, eles despejam aqui dentro uma água fresquinha, geladinha. Por quê? Mato Grosso é um lugar que faz muito mais calor, então eles gostam de tomar uma bebida refrescante. Ok? Com base nas informações do texto, faça um X nos itens corretos. Vamos lá. 1. O chimarrão e o tererê são considerados um tipo de chá de origem ameríndia, produzido com erva mate. É um refrigerante inventado por povos do litoral do Brasil. É um suco elaborado com plantas da floresta amazônica. É um remédio usado em rituais pelas tribos do interior. Marquem vocês. Acertou quem falou que o chimarrão e o tererê é um chá de origem ameríndia, produzido com erva mate. Número 2. A maneira de preparar o chimarrão e o tererê não é igual. O que explica essa diferença? O consumo dessas bebidas por africanos escravizados, a influência das tradições dos colonizadores europeus, o clima da região onde essas bebidas são consumidas, a falta de conhecimento das comunidades indígenas. Marquem. Acertou quem marcou que a diferença chimarrão tererê é o clima da região onde essas bebidas são consumidas. E aqui, classe, aquilo que eu tinha dito para vocês. Esse objeto aqui se chama cuia. E esse canudinho aqui se chama bomba. Então, aqui, a cuia e a bomba são usadas para as pessoas beberem o chimarrão e o tererê. Cuia, olha aqui o glossário. Recipiente feito de diferentes materiais, no qual o chá é despejado para ser consumido. Então, aqui vocês estão vendo a ervinha, né, do chimarrão, do tererê, e depois uns jogam água quente e outros jogam água gelada. E bomba é isso daqui, ó. É o canudo de metal ou madeira, usado para sugar o chá feito com erva mate. Então, aqui é a cuia, aqui é a bomba. Aqui, crianças, vocês vão precisar de 2 lápis, um verde e um azul. Vejam aqui, as tradições culturais de diversos povos podem ser parecidas ou diferentes. Circule com a cor verde as imagens que mostram tradições culturais parecidas com a do lugar em que você vive. Contorne com a cor azul as imagens que mostram tradições diferentes das do lugar em que você vive. Então, crianças, com o lápis verde, vocês vão circular a imagem que tem a ver com o lugar que você vive. Se é uma coisa muito diferente, que você não costuma ver, então você circula de azul. O que nós temos na primeira imagem? Em alguns lugares da Argentina, crianças e adultos costumam andar a cavalo.
será que você, no seu lugar que você vive, você costuma ver algumas pessoas andando a cavalo? Se você costuma, circula de verde, se não, azul. Segunda fotografia. Roda de capoeira, com lutadores e tocadores. Bairro Amaralinda, em Salvador, Bahia. Será que por aqui, onde nós vivemos, a gente de vez em quando vê essas rodas de capoeira? Pensa e circula. Aqui, no Japão, as pessoas gostam de passear em parques e praças cheias de árvores. É um costume deles. E aqui, nós também gostamos de passear em parques com árvores? Se isso faz parte do seu dia a dia, da sua família, circula com verde, se não, azul. Olha essa daqui. Na Alemanha, muitas famílias enfeitam um pinheiro durante o Natal. E aqui, você com a sua família, você também faz isso durante o Natal? Se você faz, cor verde, se não, a cor azul. Na Namíbia, os habitantes de comunidades reúnem-se para ouvir histórias e lendas. Olha aqui, as pessoas escutando histórias, lendas. E vocês também costumam escutar histórias, lendas, contos? E a última fotografia. As crianças da aldeia Pajurá, no Pará, nadam no rio nos dias quentes. E aqui, nós costumamos nadar nos rios nos dias quentes? Observem essa pintura. A pintura a seguir foi feita por Kazimir Malevich, um artista russo. Observe os seus detalhes com atenção. Então, olha, essa pintura aqui foi feita por um artista chamado Kazimir Malevich. E ela foi feita, tá aqui embaixo, olha, crianças, em 1908. Um artista russo. Então, o que mais chama atenção aqui? Que personagens ele colocou? Crianças. Onde essas crianças estão? Num lugar, num gramado. Esse verde remete a um gramado. Aqui nós temos um canto com areia, né? E as crianças estão fazendo o quê? Diversas coisas. Observe com atenção. Esse é o Kazimir Malevich. Ele nasceu em 1878 e faleceu em 1935. Foi um pintor russo que se tornou famoso por fazer experiências em seus quadros. Ao contrário dos outros artistas da sua época, Malevich não queria pintar exatamente o que via. Ele queria liberdade para criar, não se importando em retratar figuras reais. Além de artista, também atuou como professor e pesquisador. No começo de sua carreira, gostava de pintar pequenas vilas, trabalhadores do campo e crianças. Então, o que nós vimos lá era um quadro dele retratando as crianças. Agora responde ao que se pede. O quadro mostra diferentes brincadeiras de antigamente. Identifique algumas delas. Então, se você olhar com bastante atenção, vocês vão enxergar crianças brincando de bambolê, jogando bola, pular carniça, que é aquela que um agacha e os outros colocam a mãozinha e pulam por cima, brincadeiras na areia, de castelinho, né? E outras coisas mais. E aqui, quem aparece? Aparece a Mulan, né? E a Mulan, ela tem origem da onde? Origem chinesa. Então, vejam os trajes dela. Eles têm o costume de tomar chá, né? A pintura no rosto, que é um pouco diferente do que a gente costuma usar. O cabelo, o penteado, né? Então, eu trouxe para vocês a Mulan, que nos remete um pouquinho à cultura chinesa. E a tarefa? Então, no caderno 2, História, página 8, vocês têm, são 3 perguntinhas e depois um desenho para vocês fazerem. Façam com bastante capricho. Essa lição, classe, eu vou ter que corrigir quando eu voltar, porque tem muitas respostas pessoais. Aí cada um vai responder do seu jeitinho. Aqui eu terminei com várias crianças,
né? De várias origens. Olha aqui, ó, afrodescendentes, parece um alemão, né? Bem clarinho, chinesinho, né? Ruivinho aqui. Todos convivendo dentro de um coração, quer dizer, em harmonia, assim que deveria ser. E a última frase aqui. Precisamos respeitar todas as culturas, por mais diferentes que possam parecer. O respeito, né, gente? O respeito é a base de uma sociedade humanitária. Para a gente viver bem, para a gente viver numa sociedade de paz, a gente precisa ter respeito uns com os outros. Certo, crianças? Espero que vocês tenham aproveitado. Façam a tarefa com bastante capricho e atenção. Fiquem com Deus, protejam-se. Tchau, até a próxima.